Veto ao projeto de lei, ele é uma questão técnica jurídica, Tá. aonde a Constituição e a Lei Orgânica Municipal, ela veda esse tipo de atribuição à Câmara de Vereadores. Hoje foi mais 4 vetos para a Câmara de Vereadores, num projeto nesse mesmo sentido, em que pela inconstitucionalidade, pela falta de competência de atribuição, esse parecer houve um parecer jurídico vedado. Inclusive eu soube, até porque tecnicamente, né, eu soube do parecer técnico depois de ter saído, né, aí nas mídias aí, porque isso eventualmente é uma coisa rotineira que acontece aqui, em relação a projetos. Hoje foi mais 4 que também no mesmo sentido. Tinha relação à saúde, com outras coisas relevantes, importantes, mas que não compete à Câmara de Vereadores. Esse é o motivo. O segundo motivo, então, esse é o motivo de constitucionalidade, né? Tá. O segundo motivo, é, também, porque, aliás, ponto, o motivo é esse, Tá. tá? Agora, o motivo é esse. Agora, o vereador que propôs, que ele sabe disso, eu já fui vereador, e ele é vereador, ele sabe os limites da sua atribuição, né? Ele sabe realmente no aspecto legislativo, de formar, se não sabe, deveria saber, na formatação de lei, de que isso é inconstitucional por parte, e este foi o motivo do veto, ponto. E existe também, paralelo a isso, que não é o motivo do veto, né? Mas existe paralelo também uma organização em relação ao procedimento do SUS em relação a isso. Isso está sendo regulamentado ainda, está em fase de regulamentação. E todo medicamento hoje de alto custo que o município compra, ele compra vários. Ele tem que, na verdade, todo município, todo medicamento de alto custo que é encaminhado pelo médico para nós fornecermos ao paciente, ele é acionado o Estado de Santa Catarina, governo do Estado, na qual o Estado é obrigado a fornecer. Esse é o rito que acontece aqui, né? Não, Que acontece aqui no Estado. não é de competência do município, então, dar acesso a esses produtos via SUS aos pacientes. Isso é uma competência O, estadual. o município, porque não por conta deste medicamento, por conta do Entendi. procedimento que é estabelecido aqui. E então, mas ainda assim, quero te dizer que se o médico receitar, como já aconteceu, o fornecimento dessa medicação aqui, se o médico receitar, o Estado ele tem a obrigação de providenciar, ele é acionado, aonde o Estado é o responsável, né, por esses medicamentos de alto custo. Esse é o procedimento que acontece aqui, ainda assim, né, esse medicamento ele está em fase, né, de regulamentação do SUS, que poderia, inclusive, nos mandar esse medicamento, né? Então, é bom deixar ressaltado aqui que o prefeito ele não é competente para proibir ou não a questão se o médico, ele não interfere no médico, na receita médica. O médico vai lá. Há tempo atrás, na pandemia, houve uma grande discussão por causa de medicamento, certo? Porque esse Sim. medicamento tem validação, tem cientificidade ou não tem. Não importa, o médico é que vai dizer se é ou não é. Não é o aspecto político, não é o aspecto do achômetro de quem quer que seja, e sim da competência técnica do médico. E, paralelo a isso, tem uma regulamentação do SUS versus município versus Estado. Tá. Então, primeiro, né, uma matéria que deveria ser levada com mais responsabilidade pela importância do tema. O tema ele é importante, o tema ele é muito importante. Inclusive, eu não tenho nenhum problema, tem pessoas da minha família, uma pessoa da minha família que faz uso. Né? Então, assim, isso é uma questão de saúde pública que ele tem que ser regulamentado do SUS. Ora, inclusive, o vereador que é do partido do governo federal deveria fazer essa interlocução política responsável
e não esse tipo de levantamento numa causa séria, numa causa pertinente, aonde muitas famílias, né, são acionadas numa esperança e jogando contra o prefeito da cidade, o A ou B. Se fosse um tema que aqui eu tivesse de maneira... esse é um tema científico, esse é um tema do médico, não é um tema aqui, e é um tema de procedimento, né? Primeiro procedimento, a Câmara é incompetente para fazer esse tipo de coisa. E segundo, existe uma organização do SUS que tem que ser regulamentada em relação a isso. Tá, prefeito, me fala uma coisa. Outros municípios, por exemplo, aqui em São Paulo, a cidade de Salvador, Teresina, Búzios, Goiânia, esses municípios possuem uma lei a respeito dessa distribuição dos medicamentos à base de cannabis no SUS municipal. Essa não seria uma forma de contribuir e fomentar que o governo federal toma uma atitude sobre isso? O governo deve tomar uma atitude, mas a maneira de fomentar é a maneira de discutir de maneira correta. Não, e nós não precisamos de legislação para esse tipo de procedimento. Ou seja, já existe um caminho que o médico respeita. Já existe um caminho, e que inclusive que internamente está sendo discutido, já estava sendo discutido dentro da própria Secretaria de Saúde, com um rol de medicamentos para que nós encurtássemos essa necessidade de, por exemplo, essa complexidade. E isso não é, isso é natural, acontece com várias situações e com vários medicamentos, né? Então... não é alguma coisa específica da cannabis. O senhor mesmo disse que hoje mesmo foi vetado mais 4 projetos de lei. Como não é, claro, como também não é específico dos medicamentos que eram distribuídos, por exemplo, em pandemia. Se o médico resolver que não deve dar, ele vai dar. Agora, se ele entender que a pessoa ela pode ter uma melhora dentro de qualquer tratamento, né, buscando a regulamentação do SUS, buscando isso, ele pode sugerir. E se o município não tiver, é acionado o Estado, e o Estado ele acaba fornecendo esse tipo de medicação, como outras medicações que já são fornecidas em relação a esse procedimento. Então, veja, esse é um tema importante que deve ser estimulado, primeiro, pelo órgão da maior autoridade, que deve ser o SUS, não estimulada a sua discussão, mas estimulada a sua regulamentação e também a autonomia do médico em poder receitar ou não. Né? Tá. Quem paga essa conta, então, no final das contas, seria o Estado, não é de responsabilidade do município, correto? Do município, dos medicamentos de alto custo, hoje o procedimento aqui no município é o Estado que faz o fornecimento através de uma medida judicial que é buscada. Entendi. Então, através de uma ação judicial, o paciente entra na justiça, requer seu direito ali à aquisição desses medicamentos, aí o Estado que faz a aquisição, repassa para o município passa esse medicamento para o paciente. Mas o porquê disso? Porque é um medicamento de alto custo. Tá, entendi. É um medicamento de alto custo. Como tem outros medicamentos que toda semana eles são requisitados, e muitas vezes o médico, ele independente, o médico ele tem essa autonomia, ele requisita, não, você precisa desse medicamento, e se não tiver no fornecimento aqui, por ser alto custo, ele tem que entrar e o Estado acaba fornecendo. Entendi. Prefeito, me fala uma coisa, caso o projeto fosse aprovado no município de Balneário, que ele, então, mudaria na prática? Então, não mudaria na prática, pelo que eu entendi aqui, tá? Não mudaria nada na prática. Entendi. Não mudaria nada na prática. Porque, afinal de contas, o Estado continua sendo o grande patrocinador desse medicamento de alto custo. Primeiro, né, ele tem que vir do SUS um alinhamento e uma regulamentação disso, no sentido de até mesmo a sua distribuição, ok? Até mesmo a sua distribuição. E, por outro momento, também, o fluxo aqui no município, ele é dado quando o medicamento for de alto custo, tá? De alto custo,
ele é patrocinado pelo Estado através da demanda que o paciente, orientado pelo médico, faz. Já aconteceu em relação a cannabis aqui no município. Se eu não me engano, é alguns casos que já aconteceram aqui. Que o médico do SUS, ele só pode ser fornecido pelo SUS se o médico do SUS, ele assim, o fizer através da receita médica. Então, ele não é uma distribuição que acontece, por exemplo, de um médico de qualquer clínica ou de qualquer, né, ele tem que ter um fluxo, e esse fluxo é estabelecido pelo SUS. É a política nacional do sistema de saúde, que é, hoje, gerida pelo governo federal. Então, o médico ele faz a prescrição, se esse paciente não tiver condições financeiras de adquirir esse medicamento, ele recorre à justiça, a justiça vai dar um parecer, vamos supor que dá um parecer favorável por esse paciente, aí ele recorre, aí o Estado tem que garantir o fornecimento desse paciente em relação a esse medicamento. Tá, beleza. É exatamente isso, mas isso acontece pela receita médica, Tá. tá bom? O primeiro passo, então, Pela é o receita médico médica do SUS, claro, é do SUS, do Tá. SUS. O médico compreende que esse medicamento ele tem relevância para o tratamento do paciente, ele que vai dizer sobre qualquer aspecto, qualquer medicamento, daí ele dizendo o seguinte, a tua orientação de tratamento é essa. Se o município, porventura, aliás, sendo de alto custo, aí é demandado o Estado patrocina através da ação este tipo, como outros tipos através é, dessa medicação. Então, veja, primeiro, ele passa acima de tudo, que é o mais importante e relevante, é o entendimento médico para poder fazer a intervenção do medicamento. Passado isto, então, ele é requisitado ao município, que depois é demandado ao Estado e o Estado fornece. Tá. Aqui em São Paulo, só assim, pegando de exemplo, aqui em São Paulo, quando eles regulamentaram aqui a lei aqui, que faz com que o município tenha essa responsabilidade, o Estado de São Paulo, ele gastou só com ações judiciais para que pacientes pudessem ter acesso a esses produtos de cannabis, especificamente produtos de cannabis, derivados de cannabis, o governo de São Paulo gastou 98 milhões de reais em 2022. Esse ano, nós notamos aqui uma diminuição nessas ações judiciais requerendo esses direitos, a saúde do paciente, etc. Talvez não seria um caminho, caso fosse aprovado esse projeto de lei, não seria uma forma de estimular que as pessoas não entrassem na justiça e sim procurassem o município, procurassem o Estado para garantir esse direito? Primeiro, independente o projeto de lei sendo aprovado, esse projeto de lei ele é ineficaz pelo vício de origem. Então, dada ele aquela ficaria, hierarquia que o senhor explicou, né? dada a independência dos poderes e a competência de cada ação do ente federativo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. O Poder Legislativo não pode fazer esse tipo de ação. Segundo, né, essa ação ela vem, essa né, facilitação, e que eu acho importante essa discussão, quero dizer isso, porque não é só esse medicamento, tem mais medicamentos que poderiam ser ofertados de maneira mais célere, e eu vejo isso como algo importante, porque não veja, não prerrogativa do prefeito ou da Câmara de Vereadores intervir na condição que o médico tem de aceitar. Inclusive, esse tema está sendo levado pela comissão aqui, pelo secretário de Saúde, né? Foi feita já uma discussão, tá vendo, para se entender vários medicamentos que começam a ganhar relevância para que essa discussão ela possa ser ampliada dentro de um corpo técnico, médico, né? Então, tudo isso ele passa por que não é o projeto de lei, que não é a legislação equivocada, ineficiente do ponto de vista jurídico, que vai prever isso. Mas é uma discussão que, inclusive, já está sendo feita. Mas hoje, né, depois eu posso levantar para você quantos pedidos tem aqui eu não tenho isso agora aqui, posso levantar quantos pedidos tem dessa medicação, dessa específica, mas eu posso dizer de outras que são mais caras,
e também acaba sendo fornecendo nesse mesmo procedimento, mas é óbvio que o Esse nosso dado é dever interessante. aqui que o nosso dever aqui é a facilitação sobre qualquer aspecto de medicamento ou tratamento que vá facilitar e melhorar a vida do paciente, sendo prescrito por um profissional que tem a competência para prescrever. Previamente habilitado para isso, né, doutor? E também habilitado para isso. Então, tem, né, essa questão também de determinados médicos, e aí é um conceito médico, é um conceito técnico, de estimular certos tratamentos ou outros tratamentos. Então, agora, se óbvio que se esse assunto ele começa a ganhar corpo, o assunto não, a necessidade, o assunto ele tá ainda no aspecto aqui de jogar um contra o outro, né? Que foi isso que foi o que o vereador fez, porque se tivesse feito de maneira mais responsável, traria a Secretaria de Saúde para uma reunião, traria os técnicos para uma reunião para entender e realmente colaborar com o assunto e não fazer simplesmente uma intervenção política para jogar um contra o outro numa discussão muito séria. E é a pena, porque tem muitos outros medicamentos também que merecem uma discussão muito Mais aprofundada, né? importante. Claro que tem. Nós precisamos, eu Claro. vou dar um exemplo aqui, o próprio ozônio. É, Ozônio que é o ozônio que é algo importante, que ele também tem um efeito, né, que alguns atestam a sua comprovação, outros não atestam, os médicos acionam, outros não preferem não acionar, mas a verdade é que, inclusive, logo após a pandemia, houve uma mudança cultural significativa e uma mudança no estado da saúde também significativa. As pessoas ficaram mais vulneráveis depois da pandemia, porque a pandemia ela deixou problemas respiratórios, problemas neurológicos, problemas psicológicos. Então, essas intervenções na prevenção, que é o caminho. Aqui eu tenho um hospital que eu atendo toda a região gratuitamente, toda a região. Nós gastamos esse dado é importante, nós gastamos mais de 35% de saúde, quando é 15% o limite. Então, aqui ninguém está negligenciando, 15% do limite, ninguém está perfeito, negligenciando perfeito. a saúde e as ações e os tratamentos, os possíveis tratamentos que o médico aqui nos atribua que nós devemos fazer, porque o médico é soberano em relação a isso e o paciente é o nosso principal objetivo. Pelo que eu estou entendendo, então, prefeito, não é nem uma questão orçamentária, nem uma questão ideológica por parte do senhor. É mais uma questão mesmo de competências de cada instituição aí, cada qual com a sua responsabilidade. É uma questão de ajuste orçamentário, é assim, que ele deve ser feito juntamente com o SUS nacional, juntamente com o município e o Estado. Ele é assim, mas essa composição. Só que nós gastamos muito com outras situações também e que tem também esse procedimento. Agora, se você perguntar para mim, Fabrício, você não acha que esse tema deveria? Eu acho que esse e outros temas eles deveriam ter um aprofundamento na questão da viabilidade para o paciente de tratamentos que possam lhe dar melhor tratamento, garantia, ou então que seja qualidade de vida. Isso é que eu luto aqui. Se não fosse assim, eu não gastaria, por exemplo, 35% da saúde em relação, no mínimo, é 15%. Talvez eu seja ou mais, ou está entre os três mais municípios que mais gasta com saúde. E nós não deixamos nenhum aspecto, a não ser a saúde, influenciar nessa questão do médico em relação ao que ele deve ou não prescrever. Então, Agora, os dados que você me traz de outros municípios, de outros estados, né, eu vou até te passar em relação a isso. E talvez o que aconteceu em São Paulo, que você está dizendo, essa baixa de custo com o processo foi judicial, feita essa que conta aqui no Estado, o próprio deputado, autor da lei aqui, ele falou, gasta-se mais com ações judiciais do que se tivesse o medicamento no SUS, é quase 100 milhões de reais não, gastos. ok, eu também concordo. Se é esse o dado, eu também concordo. Mas é só você ver a competência do vereador, a competência de legislar, que tem o vereador de legislar. Você vai buscar essa competência, você vai matar o assunto na essência, não na política. Porque a política, no sentido de oportunizar o atendimento para as pessoas,
é o que as pessoas mais sentem, é o que as pessoas mais precisam, é onde dói a dor delas, certo? Exato. Aí quando você vê que é estimulado de maneira irresponsável, né, pela própria política, de que estaria a negativa disso por um aspecto político, isso é nefasto. Isso é nefasto. Essa é a palavra, né? Eu falo até de certa maneira com um tom de indignação, porque se tem algo que nós somos sensíveis aqui, são as pessoas, né? São as pessoas. Nós temos aqui programas de combate à depressão e suicídio que o Brasil não tem. Nós temos aqui tratamento aos vulneráveis, como proteção à violência contra a criança, contra a mulher, contra idosos, que muitos municípios do Brasil não têm. Nós temos aqui a Casa da Família Inteligência Emocional, que cuida de toda a família no aspecto sistêmico, que nenhum tem. Nós atendemos pessoas no hospital, pago por Balneário Camboriú, da região inteira, custeado por Balneário Camboriú, porque nós nos preocupamos com as pessoas, e as pessoas sempre estão em primeiro lugar. O que não está em primeiro lugar, muitas vezes, de uma maneira responsável, de poder ativar, né, a consciência e a solução para esse tipo de demanda. Eu não estou... seria muito insensível da minha parte se eu dissesse assim, ó, vai lá procurar a via judicial que você tem o medicamento. Lógico que isso não é, mas aí tem que se ter um fluxo entre o governo federal, o governo do estado e o governo municipal, para que essas questões sejam dirimidas. E o vereador sabe disso, porque ele acompanha o que acontece na saúde, ele acompanha o que acontece em toda, né? Então, essa discussão ela foi reduzida no aspecto político aí, então somente no aspecto político, que é uma pena, né? Que é uma verdadeira pena. É triste, de verdade, eu também concordo com o senhor. Fabrício, então, resumidamente... Mas eu vou, aqui, ó, eu vou levantar para você, exatamente, eu vou retornar os dados. Quantos pedidos nós temos em Balneário? Isso é importante. Isso é muito importante. Quantos pedidos? Muito importante. Você sabe que você me deu uma ideia porque eu não tinha feito ainda essa análise. Quantos pedidos tem? É que você trouxe os números de São Paulo aí, que realmente são situações. Exatamente. São e muitas diferentes que a gente tem que mostrar isso, porque há essa demanda tem que mostrar. no município de Balneário Camboriú. Essa é a pergunta. Há essa demanda de fato. O SUS realmente precisa fornecer esses medicamentos, precisa ter esse mas veja, mas eu creio que o SUS deve dispor de todo o medicamento que o médico achar necessário. Exatamente. De todo ele. Como Fabrício Oliveira. Porque, cara, é contra o uso da cannabis ou não? Cara, eu sou contra. Pessoa, eu não entendi. Você conhece os estudos, as pesquisas, você fala assim, não, eu não conheço por causa que eu ainda não tive acesso a esse material, mas eu conheço... Eu não conheço o detalhamento, como eu também não conheço de vários medicamentos que são requisitados aqui. Verdade. Mas uma coisa eu posso dizer para você, uma pessoa da minha família utiliza. Que legal. Né? Ou seja, não tem nem... Então, assim... Né? É contra, assim, não é questão de ser... Eu não sou competente para ser contra ou a favor. Quem é o médico? Quero que você entenda disso. Quem é o médico? O médico, ele que vai dizer se esse tratamento serve. Ele que vai dizer, na época da pandemia, nós reunimos os médicos ali e ali se conversava sobre medicamentos que eles acham que não achavam, entendeu? Que eles achavam que não achavam que podia tratar. E aí, o sistema SUS, ele tem que se reinventar, ele tem que se atualizar, ele tem que ser compatível, por exemplo, não só atualização sobre medicamentos, embora, mais uma vez, e agora cada vez mais está se descobrindo algo importante. Cada paciente, ele tem a sua particularidade. Você não pode simplesmente tratar todo mundo que tem dor de cabeça com Dorflex, dou um exemplo aqui, né? Porque você tem que fazer uma... Então, por que eu digo isso? Porque ele tem uma autonomia, ele conhece a vida do paciente, ele sabe os outros exames que o paciente tem, ele sabe o nível de tratamento que o paciente vai precisar. Ele é o soberano para poder realmente fazer a receita do paciente. Ainda que o SUS disponibilize, se o médico não der aqui, não vai resolver. Né? Se o médico entender que não deve dar, ele não vai dar. Entendeu? Então, esses avanços que precisa ter em relação
ao ser humano em todos os aspectos, né? Hoje está se lidando com o ser humano em um aspecto mais sistêmico do que propriamente entendeu? Então, ele precisa andar poder público com seus níveis, questão orçamentária e questão da atualização dos tratamentos que possam ser ofertados ao paciente de acordo com a sua particularidade. Eu acho que entra também Mas eu vou te... que é a capacitação médica também, né? Novos medicamentos que chegam no mercado, às vezes o médico não está nem preparado para isso no SUS, né? Ele está atendendo ali e fala, eu conheço essa terapia, né? Exato, claro. Por isso que essa discussão ela está sendo levada já internamente para entender, mas não é só desse medicamento, é sempre feito uma análise do rol de medicamentos e a sua eficácia. Não é só eficácia, mas a sua, por exemplo, o nível de procura que o médico precisa desse medicamento para ofertar. Eu vou passar um dado para você daqui a pouco, você me deu uma boa ideia, eu não tinha visto por esse, mas eu vou saber, tá bom? Quantos pacientes aqui de Balneário Camboriú requisitaram esse medicamento? Eu vou buscar esse dado. A Secretaria de Saúde vai poder te dar esse dado. Agora. Exato, a gente publica isso.